Fala galera do Jets BR12, que quem tá falando novamente é o Arthur, como vocês sabem. E de segunda a sexta, já tornou tradição aqui desde a semana passada, nós estamos fazendo o perfil de cada candidato a treinador do Jets. Nesse final de semana, tivemos várias entrevistas com diversos nomes: Joe Brady, Robert Saleh, Eric Dabou, Matt Eberflus, entre outros. E falaremos de todos aqui no canal. Isso não tem a menor dúvida. Então, se você não quer perder nada, se você quiser estar sabendo mesmo, ter a melhor cobertura sobre os candidatos do Jets, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e compartilha para que mais gente, assim como você, possa saber que isso aqui está sendo feito. Tá certo? O vídeo de hoje será sobre o Robert Saleh. Robert Saleh é o coordenador defensivo lá do San Francisco 49ers, do novo San Francisco 49ers, principalmente depois da chegada do Kyle Shanahan, né, que assumiu o time em 2017 e tirou o time de um limbo que não condizia com a história vitoriosa do San Francisco 49ers. O Robert Saleh tem 41 anos de idade, nasceu na cidade de Dearborn, no Michigan, próximo das instalações do Detroit Lions, e não chegou a ser jogador profissional de futebol americano. Foi apenas tight end lá nesse pequeno programa de high school. Bom, diante disso, ele passou por diversas universidades, principalmente do estado do Michigan, que é onde ele nasceu. Central Michigan, a própria Michigan, algumas universidades que ele passou. Mas o começo da evolução dele foi na chegada no Houston Texans. Ele chegou no Houston Texans em 2005 como assistente interino, assistente interno, que é um meio que estagiário, uma pessoa que fica ali cuidando dos bastidores do time. Foi evoluindo, mostrou talento, foi evoluindo e chegou em 2009, 2010 a ser linebacker, assistente linebacker coach lá no Houston Texans. Diante disso, ele foi para o Seattle Seahawks. E no Seattle Seahawks, ele foi campeão do Super Bowl 48 como analista de controle de qualidade defensivo do time do estado de Washington. E depois daí, ele recebeu uma nova oportunidade agora para ser linebacker coach de fato, lá no Jacksonville Jaguars. Entre os anos. E quando ele chegou no Jacksonville Jaguars, ele pegou assim linebackers muito fracos. 2014 a 2016 ele pegou linebackers muito fracos. Mesmo assim, o time era sempre dos piores da liga, principalmente tinha um ataque assim tenebroso com Blake Bortles e companhia limitada. Assim, foi trágico ver aquele Jacksonville Jaguars. Depois melhorou em 2018, veio com uma belíssima defesa, mas voltou a decair até chegar agora ao que eu acho que é o fundo do poço com esse time que foi simplesmente ridículo e chega com muito mérito na primeira pick do draft, né? E a demissão do Doug Marrone, você sabe aí a história. Bom, ele chegou lá, tinha linebackers flacos e, como eu falei, e o efeito Blake Bortles é simplesmente solapador. Mas a virada na carreira do Robert Saleh e o motivo pelo qual ele entrou na roda para ser treinador principal do New York Jets foi o San Francisco 49ers. Ele recebeu em 2017 o convite do Kyle Shanahan para comandar a unidade defensiva do San Francisco 49ers e assumiu. E assim, no primeiro ano você já notou diferença. Em 2016, ano anterior ao dele, o San Francisco 49ers teve a pior defesa da NFL. Cedia 30 pontos por jogo. Coisa assim, tenebrosa. Imagine você, ataque, ter que entrar em campo, sabendo que a sua defesa vai deixar 30 pontos todo jogo. Ou seja, você tem que fazer quantos touchdowns aí, meu Deus do céu? 5. Para ter uma chance de ganhar um jogo. E aí, quando o Robert Saleh assume, basicamente com o mesmo corpo de jogadores
que 2016, porque em um ano não dá para fazer grande coisa na NFL, principalmente, ele conseguiu fazer com que o time tomasse apenas, né, 23,9 pontos por jogo. É uma média boa, Arthur? Não. Mas nós temos que fazer o efeito comparativo. É um touchdown a menos que o time toma por jogo. Então, você já notava de imediato, com o que ele tinha nas mãos, que ele já produzia uma melhora do ponto de vista defensivo lá no San Francisco 49ers. Mas o grande boom da carreira mesmo dele foi em 2019. 2019, a defesa do San Francisco 49ers foi algo assim para ser digno de nota. Tem que ser digno de nota. Em que pese o Kansas City Chiefs ter sido campeão do Super Bowl, né, ter levado o Super Bowl, a defesa do San Francisco 49ers de 2019 foi absolutamente assim, fora da curva. Fora da curva. O time teve a 8ª melhor defesa em pontos por jogo, cedendo apenas 19,4 pontos por jogo. A segunda defesa em jardas, com 281,8 jardas. A melhor defesa contra o jogo aéreo, que a NFL de hoje é aérea. E ele conseguiu fazer isso, cedendo apenas 169,2 jardas por jogo. Menos de 200 jardas por jogo para o NFL do século XXI. É algo digno de nota. Foi o 4º time sacks com 48 e o 6º em turnovers. Isso muito se deveu ao desenvolvimento assim absurdo, a capacidade de aprimoramento e lapidação do Nick Bosa. Nick Bosa, que foi a 3ª pick do draft 2018, né? A primeira foi o Kyler Murray em Arizona, a segunda foi a segunda. A primeira o Kyler Murray, a segunda o Nick Bosa. O Jets é que teve a 3ª e pegou o Keenan Williams. Então ele foi a segunda escolha, um cara com um talento assim fora da curva, um pass rusher absurdo, né? Fez 9 sacks naquela temporada e foi escolhido o rookie defensivo do ano. E assim, você pegar a defesa do Saleh e pegar a defesa antes do Saleh do San Francisco 49ers, a diferença é assim algo água e vinho. Água e vinho. Ele melhorou muito a defesa. De fato, teve algumas adições do ponto de vista de free agents, mas assim, sem um bom treinador, sem um bom esquema, pode trazer quem você quiser, o time não vai para frente, né? E uma das características principais do Robert Saleh, do ponto de vista psicológico, que todos os jogadores destacam, e a imprensa também, é que ele é um cara muito motivacional, muito passional na sideline, muito efusivo, comemora e grita, seca, é isso aí e tal. Que é meio que uma coisa que o torcedor do New York Jets sente falta. Por quê? Nós tivemos no período ali 2014 até 2018, o Todd Bowles, que assim, basta você ir aí no seu celular, na parte de GIFs, e você bota Todd Bowles, você vai ver ele com cara de nada. E era essa cara que ele passava todo jogo. O time tomava uma chibatada de pontos e ele não assumiu o prumo da defesa, deixava na mão do Casey Rodgers, que é um cara absurdamente incompetente. Absurdamente incompetente. E no momento em que o time perdia pontos, tomava faltas, principalmente com Daryl Roberts, Buster Screen, meu Deus, 2 dos piores cornerbacks que eu já vi na minha vida. O Daryl Roberts, nossa, é lamentável que o Daryl Roberts consegue jogar, e ele ficava passivo. Mesma coisa o senhor Adam Gase, né? O senhor Adam Gase, o time tomava ponto, ele ficava olhando pro telão, olhava pro campo, olhava pro telão, fazia nada. Às vezes o time cedia uma porrada de falta, fazia nada. Semana seguinte era a mesma coisa, não tomava uma decisão, não tomava nada. Chegava na entrevista e dizia, precisamos melhorar e tal. Isso irritou o torcedor do Jets. Porque assim, nós vemos treinadores muito vocais, e o treinador, ele tem um ponto de vista psicológico, principalmente o head coach, ele tem um ponto de vista psicológico muito importante. Ele tem que fazer o time acreditar, ele tem que fazer o time vibrar, ele tem que fazer o time ir para cima.
obviamente tem que ser um baita de um cara no ponto onde ele quer, né? No caso do Salah é a defesa. Mas ele também tem que ser um cara que seja capaz de chamar o vestiário, seja capaz de tomar as rédeas, né? E eu acho que essa é a principal diferença entre ele e o Todd Bowles, né? O Todd Bowles, para quem não se lembra, e eu cobri isso à época que eu trabalhava no Jets Brasil, e eu cobri muito isso, que foi a briga entre o Sheldon Richardson e o Brandon Marshall, que se alargou por semanas. E o Todd Bowles, em várias entrevistas, dizia que ia resolver esse caso e bababá, bababá. E assim, não resolvia nada, semana seguinte era a mesma coisa. Quase saiu na mão no vestiário. E o Todd Bowles, assim, sequer foi notado nessa discussão. Então, assim, eu acho que essa é a principal diferença entre ele e o Todd Bowles. Ele é muito mais líder, muito mais pra frente. E, assim, um ponto em que todos os analistas são unânimes em dizer que o New York Jets procura é liderança. New York Jets quer uma liderança. Quer um cara capaz de chamar para si um vestiário e fazer acreditar que a vitória é possível, que o time tem que ser melhorado, tem que ser mudado. O New York Jets vive de estigmas, né? Em 2018, quando a gente demitiu o Todd Bowles, era um aumento ofensivo. Não tem outra opção. É um aumento ofensivo, tem que ter um treinador ofensivo, um cara que pensa pra frente. Veio o Dan Gates. Agora é CEO, queremos liderança. É isso. O Saleh é um bom nome. É um cara, assim, que eu não ficaria efusivamente alegre se viesse a contratação dele, mas também não ficaria triste. Não diria, olha, fizemos uma merda, pois esse cara não vai dar certo e tal. Não acho. Eu acho que é um cara talentoso, é um cara que sabe montar muito bem defesa, cara. A defesa do 49ers em 2019 foi algo absurdo. Mas eu sinto falta de alguma coisa mais ousada no ponto de vista de head coach. Já comentei isso com várias pessoas, inclusive com o Betão, com o Gui aí. Eu quero um mente mais ofensivo. Eu não quero necessariamente um mente ofensivo, mas eu quero alguém mais ousado, mais o New York Jets precisa de alguém que seja realmente forte pelo time. Hoje o vídeo era para ser pelo Brandon, mas o Brandon ele tá muito feliz, está comemorando que o Woody Johnson vem pro time. Então, assim, se você puder ajudar ele, deixa aí nos comentários aí embaixo sugestões de comemoração para que o Woody Johnson voltará a administrar a franquia do Jets. É isso. Uma boa segunda-feira para todos, ou terça, ou quarta, quando você estiver vendo esse vídeo. Um abraço e até a próxima.